A paz. Tanta mulher bonita. Esse vídeo tem tudo a ver com a minha história, né? Eu me converti aos 15 anos e depois de longos anos eu servi ao Senhor, passei por uma frustração muito grande. Me afastei do Senhor e passei um tempo longe do Senhor. E quando eu voltei, eu disse ao Senhor: Deus, é tudo ou nada. E eu disse a Ele: Senhor, eu quero viver 100% do que o Senhor reservou para que eu vivesse nessa terra. E eu não abro mão, Deus, de viver o 100%. Custe o que custar, doa o que doer, eu quero viver. E quando foi em 2009, no início de 2009, eu voltei aos caminhos do Senhor. E o Senhor me jogou, me arremessou lá dentro da Igreja Internacional da Reconciliação, que é onde nasceu o Ministério de Louvor Nova Geração. E desde então eu passei por esse processo, esse casulo. Vocês sabem que quando a largata está dentro do casulo, é liberado um ácido que contribui para a formação dela? Dói. Então o processo de transformação de Deus nas nossas vidas dói. E muitas vezes naquele momento você para e fala: Deus, eu não estou suportando. O que eu fiz de errado? Na verdade você não fez de errado. Na verdade é o processo de Deus para que Ele te leve a dar voos mais altos. E talvez se você está aqui, que você está passando por esse processo doloroso de transformação, quero te dizer, vai chegar a hora que você vai abrir suas asas. Você vai voar muito alto. Quem vai soprar o teu voo vai ser o Espírito Santo. E você vai voar muito alto. E desde 2009, quando eu me rasguei diante do Senhor, eu disse tudo ou nada. Eu me dispus. Eu aprendi algo. Toda decisão é uma definição. Quando você decide, a palavra decidir, a raiz dela significa corte. Quando você decide, você corta com alguma coisa. E quando você decide, você está disposto a arcar com as consequências da sua decisão. E eu estava disposta a arcar com as consequências da minha decisão. De deixar tudo. Deixar tudo para poder viver aquilo que Deus projetou para mim. Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, te louvo, te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade de estar nesse lugar. Espírito Santo, eu me sinto honrada por Ti, me sinto honrada pelas pessoas dessa casa. Quero te pedir, Deus, que a porção do céu aumente sobre esse lugar. Que desses dias em diante, Deus, nunca falte de forma abundante a presença, o óleo, curas, milagres. Deus, que seja em abundância, mais do que essa casa já vive. Muito mais do que essa casa já tem vivido. Que o sobrenatural, Deus, habite nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Quantas aqui gostam de ganhar presente? Quantas aqui já presentearam alguém que você fala assim: meu Deus, essa pessoa é muito difícil de presentear porque ela tem tudo? Quem já teve essa experiência? E você fica naquela sensação: o que eu vou dar para essa pessoa? Não sei o que dar. Então, para não errar, você procura saber você sabe, na verdade, o que essa pessoa mais gosta. E você, para não errar no presente, você compra o que ela mais gosta. Mulher ama sapatos. Bolsas, né? Então, para não errar. E vocês sabiam? Eu descobri que Deus também gosta de ganhar presentes. Deus, Ele ama ganhar presentes. Mas o que dar a um Deus que tudo tem? O que eu daria a um Deus que tem tudo? Ele é dono de tudo. Mas tem uma coisa: que Deus, Ele só se torna dono quando nós entregamos a Ele o nosso coração.
está aí, essa palavra não é só para mulheres. Essa palavra é para nós, igreja. Então, se você é homem, está aí ouvindo, você vai receber muito de Deus também. Porque essa palavra, o Senhor tem falado comigo, essa palavra já tem 4 semanas. E eu tenho mergulhado fundo, o Espírito de Deus tem ministrado profundamente no meu coração a respeito dessa palavra. Há 4 semanas atrás, eu estava indo ministrar numa manhã de adoração. E eu vinha com a Gleice, que é a minha amiga que está aqui. Que hoje ela não é só minha amiga, hoje ela é minha amiga, intercessora do meu ministério. E eu estava indo para esse lugar pregar e eu não sabia o que eu ia falar. E eu fiquei, de um dia para o outro, Espírito Santo, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu fale nesse lugar? E o Espírito Santo não me falou exatamente nada. No meio do caminho, eu dirigindo o carro, nós indo para esse lugar, eu comecei a comentar com ela sobre um acidente que nós tínhamos visto no dia anterior. E eu fiquei imaginando o sofrimento daquela família. E naquele momento, o Senhor disse para mim: minha filha, presta atenção. Na perspectiva da terra, isso é tristeza. Mas na perspectiva do céu, isso é festa. Porque essa pessoa, ela está comigo. Então, nós temos que aprender a olhar as coisas na perspectiva do céu. Nós estamos vivendo tanto, nós somos tão terrenos que nós não olhamos as coisas como Deus vê. E aí a Gleice virou para mim e falou assim: Suzy, certa vez uma pessoa estava falando sobre o pai que tinha falecido. E uma pessoa virou para ela e disse assim: olha, Deus ama ganhar presentes. E naquele dia eu fiquei pensando: Deus ama também presentes. Deus, tem algo que Deus Ele deseja de nós, mas Ele só vai ter se nós entregarmos a Ele o coração. Quantos aqui já entregaram o seu coração a Jesus? Amém. Só que hoje nós vamos a um nível mais profundo do que é de fato entregar a vida a Jesus. Abra lá em Provérbios. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Todas abriram? Então, na minha versão, que é a versão internacional, NVI, ela fala assim: meu filho, me dê o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Filho meu, dai-me o teu coração. Aqui Deus não está falando: servo meu, me dá o teu coração. Ministro de louvor meu, me dá o teu coração. Baterista meu, me dá o teu coração. Pastor meu, não. Ele está dizendo: filho, filho meu. Como que um pai pede para o filho o coração? Se o pai está pedindo para o filho o coração, é porque o pai não tem o coração do filho. Certa vez eu estava orando e o Senhor falou comigo assim: minha filha, existem muitos filhos e filhas meus que estão dentro da minha casa, mas não conhecem o meu coração. E o Senhor continuou falando comigo. Eles vão ao culto, eles cumprem os seus deveres espirituais, vão à igreja, tocam no altar, ministram sobre vidas, mas eles não conhecem o meu coração. E eu falei assim: Deus, isso é verdade. Quantos de nós estamos aqui que você vem ao culto, você ministra, ou você vem simplesmente, senta e vai embora, mas você não conhece o coração do teu pai. E quantos de nós o Senhor está dizendo hoje: filha, filho, me dá o seu coração. Aí você diz: Deus, mas eu já te entreguei o meu coração. Eu já te entreguei meu coração.
Quando a Bíblia se refere ao coração, ela se refere ao intelecto, ao emocional e às vontades. Então, quando Deus fala bem assim, João, me dá o teu coração, Ele está dizendo assim, João, me dá as tuas decisões. Quando Deus está falando bem assim, me dá o teu coração, Ele está dizendo, Maria, me dá as tuas dores, me dá as tuas alegrias, me dá o teu futuro, me dá tudo que você é. Isso é que Deus fala, me dá o teu coração. Há um tempo atrás, quando eu fiz essa oração, Deus faz o que o Senhor tem que fazer, mesmo que doa, mas eu vou viver os 100%, eu não aceito viver menos do que 100%. Eu tomei uma decisão que eu não sabia que as consequências iam ser tão dolorosas. Você de fato carrega a sua cruz. Só que sabe algo que eu aprendi? Que a maior disciplina de um homem e de uma mulher, a melhor disciplina é a paixão. Quando você está apaixonado por aquilo que você faz, o fardo que é mais pesado, ele se torna leve. Até morrer por Jesus se torna leve. E aqueles anos foram anos dolorosos, mas eu sabia onde o Senhor estava me levando. E eu não abri mão. Em um momento, eu abracei a Gleice, na época que nós éramos amigas, já. Eu abracei a Gleice, o Senhor estava quebrando todo o meu orgulho. Naquele período. E eu abracei a Gleice e eu falei assim, Gleice, me ajuda, eu não sei se eu vou suportar. Porque o Senhor, Ele veio para trabalhar mesmo. Mas eu estava disposta. Eu falava, Deus, eu quero viver o que o Senhor reservou para que eu vivesse. Eu não quero chegar no céu, Deus, e descobrir que eu poderia ter desfrutado de muito mais e eu não desfrutei. A maior disciplina, a melhor disciplina para quem quer cumprir algo é a paixão. Quando você está apaixonado, você sai da sua casa embaixo de chuva e vai para a casa do seu amado. O pastor Gustavo conta uma história, eu acho muito engraçada essa história. Ele fala, que o pastor Gustavo do Nova Geração, ele fala que quando ele conheceu Jesus, ele ficou extremamente apaixonado, ele falava que ele queria ser um mártir do Evangelho, queria contrabandear Bíblias na região onde não podia entrar Bíblias, e ele falou, se eu morrer por amor de Jesus, eu estou feliz. Não vou casar. Aí um dia ele está ministrando na igreja, lá com seu violão, e aí a pastora Mara, que na época era só Mara, já era amiga dele, levantou para ir ao banheiro. Quando ela levantou para ir ao banheiro, ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, Deus falou com ele, você vai casar com ela, ela é sua esposa. Aí ele, tô no sal. E ele, Deus, mas eu não vou casar, eu não quero casar, eu quero ser um mártir, enfim. Ele se aproximou dela, se apaixonou, e aí um dia ela virou para ele, Gustavo, eu estou indo embora para os Estados Unidos. Aí ele, como assim? Deus só falou que ela é a mulher da minha vida. Só que ele nunca tinha falado nada para ela. Até então, ele não tinha revelado nada. Enfim, ela foi embora para os Estados Unidos para passar 6 meses a princípio. E depois de alguns meses, ele virou para Deus e falou assim, Deus, eu não aguento mais. Para quem não queria casar, né? Então agora estava com pressa. Se a Mara for a mulher da minha vida, se o Senhor trouxe ela para casar comigo, então o Senhor vai trazer ela de volta para o Brasil. Dias depois, ela liga. E aí, Guga, tudo bem? Olha, eu estou indo embora para o Brasil essa semana, você pode me pegar no aeroporto? Aí ele, claro. Eu vou até de joelho, minha filha. Marcou o dia de chegar ao voo. Ele, na época, era quebrado, não tinha nada. E aí, ele pegou o carro do cunhado dele emprestado, um Versalhes, na época. Só tinha um pouquinho de gasolina, ele arriscou, foi para o aeroporto. Quando está chegando perto do aeroporto, acabou a gasolina.
ele na época ele falava que ele usa umas bermudas da Ciclone, que tem 150 bolsos assim, né? Aí ele disse que começou a enfiar a mão em todos os bolsos para ver se achava pelo menos uma moeda. E ele achou uma nota. Ele, Jesus, é milagre. Correu no posto, pegou a gasolina, colocou no tanque e foi para o aeroporto. Quando chegou lá, já tinha ido embora. E aí ele voltou, colocou o carro na garagem, pegou uma bicicleta, acho que era uma barra circular. Correu com a bicicleta para a casa dela. No meio do caminho caiu uma chuva. E ele, mas eu vou ver a Mara, eu preciso ver a Mara. E uma coisa eu aprendi com essa história: e quando você está apaixonado, o fardo ele se torna leve. O fardo de Jesus é leve e suave. Se aquilo que você está fazendo se tornou pesado para você, pare e vá para a presença de Deus. Alguma coisa está errado dentro de você, ou então acabou o seu tempo para aquela situação. Então, quando nós fazemos as coisas sem paixão, nós simplesmente nos tornamos religiosos. Nós fazemos as coisas porque temos que fazer, e não é esse o propósito de Deus para mim e para você. O Senhor quer que nós amemos de fato o que estamos fazendo, por amor a Ele. E essa palavra sobre coração, ela é tão profunda, porque o Senhor tem mexido comigo profundamente. Há dias o Espírito de Deus vem ministrando ao meu coração sobre essa palavra. Lá em Provérbios 4:23, diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na Bíblia King James, ela diz assim: que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende a sua vida. Fala bem assim: a minha vida depende do que está dentro do meu coração. Provérbios 4:23. Então a sua vida depende daquilo que está no teu coração. Relembrando que quando Deus fala de coração, Ele fala do intelecto, das emoções e das vontades do homem. Então onde está o teu coração? Mateus 6:21 diz assim: onde está o teu tesouro, ali vai estar o teu. Eu pesquisando sobre a palavra coração, eu descobri que a palavra coração no hebraico, ela é formada por duas letras. A primeira letra do hebraico que forma a palavra coração é Lamed. Se você quiser anotar, L-A, depois você vai pesquisar, M-E-D, mudo. E no Azinho você coloca o chapéuzinho. Essa palavra Lamed, no hebraico, ela tem o desenho de um cajado. Cajado quer dizer autoridade, aquilo que você usa para conduzir. A segunda palavra que forma hebraica que forma coração é Beit, B-E-I-T. Essa segunda palavra, ela tem o formato de uma planta de uma casa nômade. Depois você vai jogar lá no Google, você vai achar. Porque as palavras, elas são escritas com desenhos. Então a primeira palavra é Lamed, que significa cajado, autoridade. A segunda palavra é Beit, que significa casa. A junção dessas duas palavras quer dizer o quê? Que coração é a autoridade que governa a casa. O teu coração, ele tem autoridade para governar a sua vida. Por isso que Jesus, ele fala: onde está o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. O que está dentro do seu coração? Jesus também diz que a nossa boca, ela profere aquilo que tem dentro de nós. Então pare para pensar um pouco. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro,
que você fica ali deitado até pegar no sono, o que fica girando aí dentro da sua mente? O que permeia a sua mente? Salmos diz assim, Davi diz assim em Salmos, que a meditação do meu coração sejam agradáveis diante da tua presença. A nossa meditação está sendo agradável diante dele? Vocês entendem que é muito mais profundo do que simplesmente atitudes? É muito mais profundo, porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Do Senhor, Ele vê mais profundo. Então, muitas vezes você está aqui, as pessoas estão vendo quem você é pelas suas atitudes, mas o que está dentro do seu coração, só o Senhor está sondando. Isso é muito profundo. Deus não está preocupado com o que somos capazes de fazer, mas Ele está preocupado com a nossa capacidade de dar a Ele o nosso coração. Então as nossas obras diante de Deus, talvez elas não signifiquem muito se o nosso coração estiver distante dEle. Jesus disse certa vez: esse povo me adora com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. E esses dias eu orando por esse momento, o Senhor me disse: Ele quer o teu coração. Ele quer hoje libertar o seu coração daquilo que te prende e não permite que você seja mais dele. Que você seja mais dele. Feche os seus olhos. Espírito Santo, atrai o nosso coração para ti. Espírito Santo, começa a pegar o coração de cada um de nós que estamos aqui nesse lugar. Segura com a sua mão, Espírito Santo, e começa a aquecer. Aumenta o teu fogo aqui, Espírito Santo. Aumenta o teu fogo. Aumenta o teu fogo em nosso coração. Nos atrai, nos atrai. Quebra cadeias, desfaz aquilo que nos prende. Em nome de Jesus. Então o coração é a autoridade que governa toda a casa. Você pode abrir em Mateus 5:28. Eu acho que não é essa passagem. Acho que eu anotei errado aqui. Mas enfim. É aquela passagem que diz assim: os puros de coração, eles verão a Deus. Puro significa que é algo sem mistura. O vinho puro, ele não tem água. Então por que Deus diz aqui que os puros, somente os puros de coração, eles verão a Deus? Porque é no coração onde estão as motivações. 5:8. Vamos lá. Isso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por que Jesus ele fala isso? Que os limpos de coração verão a Deus? Porque é no coração onde nascem as intenções do homem. É no coração onde nasce o orgulho. É no coração onde nasce o desejo de agradar a Deus. É no coração que nasce o pecado. Então Deus ele está olhando para você agora. E Ele está olhando as motivações mais profundas do teu coração. Por isso que quando eu disse que a paixão ela é que tem que motivar as suas ações, ela está ligada com essa palavra.
Porque se o que eu estou fazendo agora, a minha motivação não é paixão por Jesus, alguma coisa está errada. Então o Senhor quer sondar os nossos corações. E o Senhor me disse claramente: eu quero levar aquele povo a alcançar níveis mais altos. Chegou a hora de subir. Chegou a hora de alcançar níveis mais altos. Chegou a hora de deixar as coisas insignificantes para trás e prosseguir para um lugar mais alto. Chegou a hora de deixarmos a mesquinhez, o orgulho, a inveja. Chegou a hora de deixarmos a falsidade, a mentira, porque isso é insignificante diante daquilo que o Senhor está preparando para você. E eu estudando sobre essa palavra, o Senhor falou comigo sobre um rei. Abre lá em 2 Crônicas 25. Vou pegar aqui nessa Bíblia que gosto da versão dela. 2 Crônicas 25. Aleluias. Essa palavra é poderosa. Aleluia, isso mesmo. 2 Crônicas 25. A Bíblia fala de um rei, Amazias. E eu estava no avião vindo para cá. E o Senhor começou a falar comigo sobre esse rei. E eu comecei a chorar dentro do avião. Eu falei assim: deixa eu ficar aqui quieto, porque senão o povo vai pensar que eu estou doida. E eu chorando ali, limpando as lágrimas. E o Senhor falando comigo profundamente. Eu chorando, porque eu falei assim: Deus, me ajuda. Senhor, me ajuda. Diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Tem uma versão que fala bem assim: fez ele o que era reto diante do Senhor, mas não de todo o coração. E eu falei assim: Deus, fala comigo sobre isso. O Senhor começou a falar comigo. Ele falou assim: minha filha, ele fazia as obras das mãos de Amazias, eram retas diante de mim. Vamos dar um exemplo. Amazias, ele cuidava de órfãos. Dando um exemplo, ele cuidava de viúvas, que é o que a palavra diz que nós temos que fazer. Amazias, ele fazia as obras das mãos dele, eram retas. Mas a Bíblia diz que o coração dele não estava inteiro. Ele não fez com inteireza de coração. As obras das mãos de Amazias eram retas, mas o coração dele não era reto. E eu, Deus, por quê? O que tem na vida desse homem? Então eu fui ler a história. Não vou ler tudo para a gente não demorar. Ele foi consagrado rei. E um belo dia ele foi para uma guerra. Ele venceu essa guerra e ele se tornou poderoso. Após aquela guerra, o rei Amazias se encheu de orgulho e arrogância e se afastou do Senhor. Passou a servir outros deuses. O profeta veio até ele e o repreendeu. E ele disse: uai, tá doido? Para com isso. Ele não deu ouvidos ao profeta. E depois ele entrou numa guerra com o rei de Judá, o rei de Israel. Amazias era rei de Judá. E ele chamou o rei de Israel para uma guerra. E o rei de Israel disse bem assim: eu não vou ter guerra, eu não vou ter com você, porque você vai perder. Era o próprio Senhor falando através dele. Ele: não, que nada, eu vou para essa guerra. Chegou no campo de batalha, todos os soldados do rei Amazias foram mortos e ele foi levado cativo.
E o Senhor me disse: ele era idólatra, ele era soberbo, ele era arrogante, e ele não se dobra diante da minha voz. Vocês percebem que isso é muito forte? Que muitas vezes nós estamos vindo aos nossos cultos, fazendo nossas boas obras, mas o nosso coração ele não está inteiro diante do Senhor. Qual a motivação que trouxe você aqui hoje? O que te motiva a servir a pastora? O que te motiva a estar em cima desse lugar? Por que você quer tanto estar aqui? Por que você quer tanto fazer grandes obras? Eu quero te dizer, antes de fazer grandes obras, o Senhor ele quer agora você por completo. Ele é apaixonado por você. Jesus não quer namorar com você, ele quer casar com você. Nós vamos casar com ele. Nós somos noiva. Quando você namora com alguém, você passa um tempo com aquela pessoa, vai ali, toma um sorvete, se agrada daquele momento, depois vai cada um para sua casa, cada um paga as suas contas. Quando você casa, não. Você tem uma aliança. Você tem uma aliança de fidelidade e amor. E uma aliança ela implica deveres e direitos. Então, quando você entrou numa aliança com Jesus, você ganhou muitos direitos. Você ganhou o nome dele. Você ganhou o sangue dele no seu DNA. Você se tornou uma filha legítima. Eu quero dizer que você não é órfã. Você não é órfão. O seu pai pode ter te deixado, a sua mãe esquecido de você. Mas ele é o seu pai. Não existe orfandade para quem é filho de Deus. Você só vai desfrutar daquilo que você entende. Se você não entende a profundidade do que é ser uma filha de Deus, você vai viver como uma bastarda, mendigando a vida inteira. Diz assim: eu não vou mendigar mais, porque eu tenho um pai que me ama e me supre em tudo. Você não vai mendigar amor de ninguém. Você não vai mais mendigar a atenção de ninguém. Você não precisa disso. Você não precisa de se casar para ser feliz. Você é feliz por causa dele. Aleluia. Ele está aqui. Tu és meu preferido e o único digno do meu afeto e cansa. Diz isso pra ele. Tu és meu preferido e o único digno do meu afeto e cansa. Meu preferido e o único digno do meu afeto e canção. Tu és meu preferido e o único digno do meu afeto e canção. Quando Jesus estava no deserto, Satanás ele disse: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. E Jesus disse: não.
Sabe o que Satanás estava fazendo naquele momento? Ele estava oferecendo para Jesus um atalho. Jesus, ele ia conquistar todos os reinos com seu sangue. E Satanás só me adora. Vou te dar o que você quer. Quantos atalhos o diabo tem oferecido a você? Quantos atalhos nós temos pego para chegar onde nós queremos? Pois eu te digo, uma conquista com atalhos, ela não é legítima. Eu poderia ter pego atalhos, mas eu não quis. Eu decidi passar pelo processo. E que hoje você decida passar pelo processo, porque o voo que você vai dar, ele é muito alto. O voo que você vai dar, ele é tão alto. Sabe por quê? Porque esses dias o Senhor, ele está à procura de homens que o coração é dele. Deus está à procura dos adoradores das quatro paredes, os adoradores da intimidade, aqueles que ninguém sabe nem o nome, aqueles que estão dentro do seu quarto adorando, intercessores que estão de joelhos dobrados, que ninguém não sabe nem quem é. Chegou a sua hora. Chegou a sua vez. E você está escondido no alforje, assim como Davi escondeu aquelas 5 pedras, e no momento exato ele, pum, derrubou o gigante. O Senhor está te guardando no alforje, no oculto, e no momento exato ele vai te usar para derrubar o gigante. Então onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Certa vez um pastor, isso é verdade essa história, ele lutava para fazer a igreja dele crescer. E ele era politicamente correto. E o pastor de uma outra igreja era um pastor que não era politicamente correto. E a igreja dele crescia muito. E ele foi perguntar ao Senhor: Deus, por que a igreja dele cresce mais do que a minha? E Deus disse a ele: porque todas as noites ele deita a cabeça no travesseiro e ele me pede perdão. Ele se arrepende. Assim como Davi. Davi fez tudo que um profeta não poderia fazer, tudo que um homem de Deus não poderia fazer. Mas no momento que o profeta chegou diante dele, ele caiu com o rosto no chão e disse: Deus, tem misericórdia de mim. Você não é obrigada a se mostrar forte. Seja você mesma. Seja você mesma diante de Deus. Às vezes a gente está diante de Deus, a gente quer ser forte demais diante dele. Deus, eu sou a toda poderosa. Não, você não é. Você tem fraquezas. Você tem fraquezas e hoje você tem que admitir: Deus, eu não consigo vencer essa área. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, porque eu não consigo sozinha. Eu não consigo vencer o orgulho, eu não consigo vencer, Espírito Santo, a inveja, eu não consigo vencer a mentira. Fala para ele. Hoje Deus vai te levar mais alto. Salmos 24, 3, 5 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Aleluia. Salmos, só para a gente terminar, Salmos 19, 14 e Cantares 8, 6. Ou melhor, só Cantares 8, 6. Aleluia.
Cantares 8:6. Lembram quando Davi disse assim: Pai, coloquei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Quantos lembram dessa passagem? Davi disse: Deus, eu guardei a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra você. Sabe quem é a palavra? Jesus. Ele é o verbo. Então Davi disse: eu guardei Jesus, eu coloquei ele sobre o meu coração para eu não pecar contra ti. E lá em Cantares 8:6 diz assim, tem tudo a ver com essa palavra que Davi disse. Diz assim: coloca-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, pois o amor é mais forte que a morte. Coloca-me como um selo sobre o teu coração. Deus está falando assim: me coloca agora, me coloca hoje como um selo sobre o teu coração. Sabe quando o dono de um animal quer marcar um animal e ele marca ele com aquele ferro quente? Nunca mais sai aquela marca. E quando Deus começou a falar comigo sobre essa palavra, Deus me fez lembrar disso. E quando Davi disse: guardei Jesus, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele estava dizendo isso, ó: eu estou colocando uma marca, estou colocando um selo sobre o teu coração. E todas as vezes que você olhar para o seu coração, que você vê essa marca, você vai lembrar que você tem uma aliança comigo. E hoje é uma noite que o Senhor quer renovar a aliança dele com você. Hoje Deus, Ele quer marcar você. Hoje o céu quer te abraçar. Hoje é noite de você ser transformada, de você nunca mais ser a mesma. Você está assim: Deus, eu não consigo, é mais forte do que eu. Vocês sabiam que lá no Éden não existia adoração. Você vai ler a palavra, você não vai ver em nenhum momento Adão e Eva adorando ao Senhor. Eles tinham relacionamento, porque eles tinham a mesma semelhança, imagem. O que é imagem? Imagem é o externo, semelhança é o que está dentro. Mas o homem cai, e depois que o homem caiu, Deus começou a falar sobre adoração. Porque a adoração, quando Adão e Eva caem, a natureza deles se torna corrompida. E a maneira que Deus viu para o homem voltar a ter a natureza do Éden foi através da adoração. A adoração, a contemplação vai te fazer parecida com Ele. Olha só essa passagem, a última, 1 Coríntios, não, perdão, aleluia. Tu és meu preferido e único digno do meu afeto e canção. Tu és meu preferido e único digno do meu afeto e canção. Gente, eu perdi a passagem. Enfim, essa passagem ela diz assim: que nós contemplamos a Ele como por espelhos e somos transformados de glória em glória. Quando você está diante dEle,
você é transformado à sua imagem e à sua semelhança. Então você quer vencer as guerras? Fique diante dele. Você quer vencer você mesma? Esteja diante dele. Você quer ficar parecido com Jesus? Fique com ele. Fique, passe tempo com ele, admitindo quem você é também. Deus, eu sou assim, mas eu não quero ser assim, me ajuda. No Antigo Testamento, você tinha que ser santo para entrar diante dele. 2 Coríntios 3:7. Gente, eu sou péssimo para gravar versículo. Qual mesmo, pastora? 1 Coríntios. 2 Coríntios 3:7. Tá vendo que é ruim, né? 2 Coríntios 3:7. 3:18. Isso mesmo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quer ser transformada? Fique com Ele. Quanto mais tempo você ficar com Ele, mais parecido com Jesus você vai ficar. Como eu dizia, no Antigo Testamento o sacerdote ele tinha que se santificar para entrar na presença. Depois que Jesus rasgou o véu, você precisa estar com Ele para ser santo. Estando com Ele, você se torna santo. Você não tem que estar santo para estar com Jesus. Jesus, ele provocou encontros com prostitutas. Jesus provocou encontros com Zaqueu. Ele é o Deus que ama estar com aqueles que se acham improváveis. Eu falo que Jesus ama os improváveis. Se você é o improvável, eu falo que é você que Deus vai levantar nessa geração. Ninguém acredita em mim. Eu era aquela largata ali, feia, espiritualmente falando, né? Eu era o improvável. Olhavam para mim e falavam: meu, isso não vai dar em nada. Mas Ele acredita em mim. Ele acredita em você. Existem sonhos de Deus no seu coração? Existem sonhos que Deus colocou dentro de você? Sabe por que esses sonhos estão aí? Porque Ele acredita que você pode realizar. Ele acreditou em Sansão, mesmo sabendo que Sansão ia cair com Dalila. Vocês acham que Deus não sabia que Sansão ia fazer tudo aquilo? Deus sabia, mas Deus acreditou em Sansão. Deus acreditou em Davi. Porque os olhos de Deus, eles não estão focados no teu erro, mas no teu desejo de acertar. Então não se sinta condenada, porque no olhar de Jesus não tem condenação para você. Quando aquela mulher foi pega em adultério, o que libertou aquela mulher foi simplesmente o olhar de Jesus. Porque no olhar de Jesus não havia condenação para ela. No olhar de Jesus não havia julgamento. Ele era a única pessoa que poderia julgá-la, e Ele não o fez. E por essas e muitas outras eu sou apaixonada por Ele. Eu sou apaixonada por Ele. Porque quando eu estava no lamaçal, Ele me tirou de lá. E o Senhor vai te tirar e vai fazer de você um objeto de louvor para as nações da terra. Sabe por quê? Porque Deus não está olhando você agora, Ele está olhando você lá no futuro. Ele olha para você, Ele vê Cristo. Então não importa a sua condição agora, isso para Deus é irrelevante. Ele quer o teu coração. E se você entregar a Ele hoje tudo, Ele vai dar uma volta de 180 graus. Ele vai mudar a tua história. Depois vocês podem me procurar lá na internet, me mandar
e mandar mensagem. Fala: Suzy, depois daquela noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. Podem me procurar no Face, porque eu sei que hoje é dia de mudança. Hoje é dia de muitas de nós sairmos do casulo. Hoje é dia de transformação.